Shabbat Shalom, o tema da mensagem dessa Parashá 4 Vairá, e apareceu, precisamos compreender o que Hashem diz. Precisamos compreender o que Hashem diz. Senhor nosso Pai, te damos graça porque o Senhor fala, instrui, o Senhor deseja nos ensinar, revelar coisas tremendas. Nos ajude a estar pronto, preparado para poder receber do Senhor, Pai. Nós precisamos do Teu bom conselho, agora mais do que nunca nessa terra. É o que eu lhe peço. Me capacite a passar essa mensagem para os meus irmãos, para minhas irmãs, que cada um possa receber a porção que cabe a cada um deles e possa se encher com a Tua presença, se encher de forma que tenha transformação de vida e venha experimentar o Teu renovo. É o que eu lhe peço, Beshem Shur HaMashiach, que assim seja. Tema dessa mensagem é: precisamos compreender o que Hashem diz. E eu vou citar aqui sobre os vários tipos de pessoas que existem sobre a Terra e, muito possivelmente, você vai se enquadrar em algum desse grupo de pessoas, que você possa avaliar a tua vida, onde você se enquadra efetivamente, e que você possa aí compreender e entender, para que você possa estar sensível a ouvir a voz do Senhor e obedecer. Todas as pessoas nessa terra, todas, sem nenhuma exceção, têm o desejo de conhecer as coisas futuras, o que vai ocorrer no futuro. Querem encontrar uma resposta para resolver, para entender como as coisas vão se desenrolar, para resolver os problemas que trazem angústias no momento presente. E muitas pessoas consultam qualquer coisa, de qualquer forma, para saber o futuro. Muitas pessoas já escanearam as Escrituras em busca de respostas para descobrirem o futuro, com o objetivo principal de tirarem algum proveito pessoal ou até mesmo fazer algum tipo de comércio, mas não conseguiram descobrir absolutamente nada. Existem pessoas nessa terra que nem acreditam que existe um Deus. El Shaddai, o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que neles existem. Outras até acreditam que existe um Deus, mas não sabem que Ele interage, não sabem que Ele fala com as pessoas através das Escrituras Sagradas, através de seus profetas, através de sonhos e visões. Outras pessoas sabem que Hashem fala, mas não acreditam que Ele continuou falando da mesma forma que Ele falava nos tempos antigos. Não aceitam esse tipo de posição. Outras pessoas acreditam que Deus fala, mas não conseguem entender. Não conseguem compreender o que Hashem diz. E muitas dessas pessoas que acreditam que Hashem fala, dizem que gostaria de ouvir audivelmente os conselhos do Senhor, sem conhecer as implicações que existem nessa situação, sem conhecer as perseguições que uma pessoa que tem a habilidade de ouvir Hashem audivelmente sofre nessa terra, por conta de pessoas a serviço do mal. Mas será que essas pessoas que dizem desejar ouvir a Hashem estariam dispostas, de fato, a obedecer às instruções de Hashem? Balaão, o rei Shaul, queriam ouvir o que Hashem tinha a dizer.
mas eles não obedeciam às instruções do Senhor e foram, assim, reprovados. Outras pessoas até acreditam que Deus fala. Querem consultar o Senhor e também querem consultar outras coisas sobre as mesmas questões. E seguem misturando tudo com um terrível sincretismo religioso. O povo de Israel, no tempo do profeta Jeremias, vivia um terrível sincretismo religioso. Queria ouvir o que Hashem tinha para dizer e seguiam sacrificando a outros deuses estranhos. Naquela época, o povo de Israel tinha o desejo de permanecer na terra de Israel, vivendo da mesma forma que eles sempre viveram. Sem seguir as instruções de Hashem, sem guardar os mandamentos de Hashem, não queria ali ser levados cativos e nem queriam se converter dos maus caminhos deles. E pediu para o profeta consultar a Hashem, mesmo sem o desejo de obedecer. Jeremias, capítulo 42, versículo 19 a 22. Adonai falou sobre vocês, remanescente de Judá. Não vão para o Egito, estejam certos disto. Hoje os adverti, pois vocês se enganaram contra seus próprios interesses. Vocês me enviaram a Adonai, nosso Deus, dizendo: ore por nós, Adonai, nosso Deus, diga-nos tudo o que Adonai, nosso Deus, disser e o faremos. Hoje eu disse a vocês, mas vocês não obedeceram a nada do que Adonai, seu Deus, disse. Portanto, estejam certos de que morrerão pela espada, pela fome e pela praga, no lugar para onde vocês querem ir e morar. O rei Shaul se tornou um homem obstinado. Não obedeceu às instruções de Hashem e se levantou para matar um ungido de Hashem. Então, o Senhor parou de falar com ele. 1 Samuel, capítulo 28, versículo 6. Quando, porém, ele consultou Adonai, Adonai não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem pelos profetas. Também existem os momentos em que estamos em prova. E Hashem pode permanecer em silêncio. Como ocorreu por um tempo quando Iov estava na prova dele. Quando um aluno está passando por uma prova na escola, a consulta que ele pode fazer ao instrutor fica bastante limitada. O professor não vai responder tudo o que ele deseja. Se for este o seu caso, aguarde, espere, porque Hashem, de alguma forma, sempre vai se manifestar às pessoas que procuram por ele. Tehilim, Salmos, capítulo 32, versículo 8. Eu te instruirei e te ensinarei neste caminho em que estás. Eu te darei conselhos, meus olhos estarão sobre você. Hashem tem falado conosco através das Escrituras Sagradas, através dos seus profetas, através de visões ou de sonhos. Em algumas situações, precisamos da revelação do Senhor para termos entendimento. É verdade. Principalmente através de sonhos. Mas se buscarmos o Senhor, como fez Iosef, ao interpretar o sonho para o padeiro, o sonho para o copeiro e o sonho do faraó, se buscarmos o Senhor, como fez Daniel, ao apresentar o sonho e o seu significado para Nabucodonosor,
Se buscarmos o Senhor com um propósito correto no nosso coração, o Senhor vai nos trazer a revelação. Daniel, capítulo 2, versículo 26 a 28. O rei disse a Daniel: você é capaz de dizer-me o que sonhei e dar o significado do meu sonho? Daniel respondeu ao rei: nenhum sábio, exorcista, mago ou astrólogo pode dizer a sua majestade o segredo sobre o qual lhe foi perguntado. No entanto, existe um Deus no céu, Hashem, que desvenda mistérios, e ele revelou ao rei Nebuquadnezzar o que acontecerá no Aharit Hayamim, nos tempos do fim. Eis o sonho e as visões ocorrida em sua mente quando sua majestade estava na cama. Esse é o Senhor que nós servimos. Normalmente temos enfrentado dificuldade para compreender o que o Senhor tem nos falado, ainda que seja de forma direta, porque a resposta de Hashem muitas vezes pode nos parecer como um enigma a ser desvendado. Yeshua muitas vezes ensinava o povo através de parábola, e quando os talmidim tinham alguma dúvida, quando eles não entendiam, eles procuravam pelo Senhor posteriormente para entender melhor a situação, entender melhor aquela questão. E é o que devemos fazer. Um exemplo de um falar direto de Hashem através de Yeshua, e que muitas pessoas não conseguem compreender de forma clara, está no livro de Lucas, capítulo 17, versículos 26 a 30. Preste atenção. Da mesma forma, no tempo do Filho do Homem, quando Yeshua estiver voltando, as coisas serão semelhantes aos dias de Noé. As pessoas comiam e bebiam, homens e mulheres se casavam, até o dia que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e destruiu a todos. Da mesma forma aconteceu no tempo de Lot. As pessoas comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Lot deixou Sidom, choveu fogo e enxofre do céu e destruiu a todos. Não sabemos ao certo quando isto ocorrerá, quando isso acontecerá, mas muitas pessoas não conseguem compreender que no tempo da volta, do retorno de Yeshua, que está cada vez mais próximo, as águas salgadas vão subir e invadir a terra. Pedras em chamas cairão dos céus. E que muitas pessoas morrerão, porque assim está escrito, de forma direta. E ainda assim muitas pessoas não conseguem compreender isso. Hoje a Ruach HaKodesh deseja nos instruir como podemos compreender o que Hashem fala conosco. Nessa paraxá, número 4, Vairá, e apareceu, Avraham encontrou com 3 malahim de Hashem. Eu acredito que entre eles estava Yeshua, em expressão corpórea, porque eles comeram o que Avraham ofereceu, carne com leite. Então não deixe mais a sua vida ser enredada por tradições que não encontram sustentação na luz das Escrituras Sagradas. E na sequência, uma conversa sobre a destruição de Sodoma. E ninguém falou sobre o sobrinho de Avraham, Lot, ou de sua família, de uma forma direta. Nem Avraham, nem o Senhor. Porém,
a própria Torá nos relata que Hashem salvou Lot por amor a Avraham. Bereshit, Gênesis capítulo 19, versículo 29. Mas quando Deus destruiu as cidades da planície, ele se lembrou de Avraham e mandou Lot para fora, para longe da destruição, quando ele subverteu as cidades em que Lot vivia. Hashem, através de Yeshua, disse que não esconderia de Avraham os eventos futuros. O que estava para ocorrer, a destruição de Sodoma, porque o Senhor faria de Avraham uma grande nação, e nele seriam benditas todas as famílias da terra. Hashem revelou as coisas futuras para o seu amigo Avraham, assim como o seu chamado em relação à história da humanidade. Embora não esteja escrito, é possível que Avraham tenha compreendido que Hashem estava falando sobre Sidom da seguinte forma: Avraham, eu sei que você tem pessoas queridas naquela cidade, em Sidom. Por causa da nossa amizade e de tudo que eu tenho confiado a você para ser Nestiolã nessa terra, venho informar a você que o mal que os moradores de Sodoma, têm feito ultrapassou os limites da medida de iniquidade definido para aquela cidade. E se eles seguirem dessa forma, se outras cidades aprenderem o mal que eles estão fazendo, o mundo todo estará em risco de destruição. Ninguém mencionou sobre Lot e sua família, mas Avraham, amigo de Hashem, se focou em interceder pela salvação das pessoas íntegras que poderiam morar naquela cidade. Entre eles, o seu sobrinho Lot e a sua família. O coração de Avraham era sincero naquilo que ele estava fazendo e intercedeu por compreender que um grande desastre estava em curso. Avraham compreendeu a gravidade da revelação de Hashem, sentiu um grande pesar no coração e intercedeu a Hashem pela salvação das pessoas íntegras naquela cidade. Será que hoje nós temos conseguido compreender a gravidade dos eventos que Hashem tem nos revelados, que estão em curso nessa terra? Como podemos nos posicionar com relação à vida das pessoas que nós amamos, mas que não conseguem compreender os perigos que estão em formação nessa terra? Será que estamos intercedendo corretamente por essas vidas? O Senhor não deseja que as pessoas morram, mas que elas se convertam dos seus maus caminhos. Então, que seja feita a vontade de Hashem sobre todas as coisas nessa terra. Nessa paraxá temos muitos ensinamentos importantes, como em todas as outras. E nessa em especial, como a grande confiança de Avraham em Hashem e o desejo imenso de Lot e de sua família em permanecer em uma cidade. Lot e sua família possivelmente já havia perdido tudo, mas eles não conseguiam sair daquela cidade. Não conseguia largar aquele osso para trás. Ainda que o Malar tivesse ordenado para que ele fosse com sua esposa e filhas para o monte, Lot se atrasou para sair daquele lugar. Talvez nem ele acreditasse
na destruição daquela cidade, ou não tivesse noção da proporção da destruição que estava em curso. Afinal, tudo parecia estar como sempre foi. E Lot intercedeu para ir morar em outra cidade. Ele queria continuar morando na cidade, ainda que pequena, no caso, Zoar. Lot continuava preso em valores dessa terra. Abraão intercedeu para salvar a vida de pessoas. E Lot intercedeu para salvar o suposto conforto e facilidades que ele tinha recebido no coração morando na cidade. E assim, muitas pessoas estão vivendo hoje, nesse momento, nessa terra. Mesmo que venhamos a ouvir uma advertência de Hashem por meio de um malar, podemos duvidar e desobedecer as instruções fundamentais para a preservação da vida. Isso ocorreu com a mulher de Lot. Ela recebeu uma ordem para seguir e não olhar para trás. Não sabemos como ela interpretou essa ordem. Talvez ela não tenha acreditado ou não conseguiu mensurar a gravidade da desobediência. Não sabemos. Ou se ela amava mais a cidade de Sidom, as coisas que ela tinha deixado para trás, casa, cozinha, planejada. Coisas da vida dela, da vida dos familiares dela. Precisamos treinar nossos ouvidos para ouvir o que Hashem tem para nos dizer. Acreditar, compreender e força para obedecer às instruções do Senhor. As pessoas normalmente, elas são teimosas em seus próprios desejos e escolha. Opõem-se fortemente ao que é ordenado por Hashem para ser feito e seguem em um caminho de desobediência, expondo a vida delas e a vida de outras pessoas próximas dela a risco até de morte. Precisamos entender também que, embora Hashem deseja nos alertar sobre todas as coisas, sobre os eventos futuros, nem tudo podemos suportar. Yohanan, João, capítulo 16, versículo 12. Tenho ainda muitas coisas para lhe dizer, mas vocês não podem suportar nesse momento. Esteja pronto para ouvir e suportar. No trecho da Haftarah que lemos em Malahim Bet, 2 Reis, capítulo 4, versículo 14 a 23, o profeta Eliseu, foi recebido por uma pessoa com tanta hospitalidade que ele ficou constrangido e com muito desejo de retribuir a hospitalidade. E sabendo que aquela mulher não tinha filhos, o profeta declarou que ela, no ano seguinte, por volta daquele mesmo período, estaria segurando um filho. E isto aconteceu, isso ocorreu, exatamente como o profeta havia dito a ela. Depois de alguns anos, o menino estava no campo com o pai, sentiu uma forte dor na cabeça e morreu. Não sabemos o que ocorreu, talvez uma insolação. A mãe da criança, a sunamita, foi buscar o profeta, porém Hashem não havia revelado nada do que havia ocorrido. Melahim Bet, 2 Reis, capítulo 4, versículo 27. Quando, porém,
ela chegou ao homem de Deus na colina, abraçou-se aos pés dele. Geazi veio para tirá-la dali, mas o homem de Deus lhe disse: deixe-a em paz, ela está em grande angústia. Mas Adonai escondeu de mim o que está acontecendo. Ele não me revelou. Este é um momento muito difícil de lidar com uma questão complexa. Lidar com o desconhecido sem ter uma palavra, sem ter nenhuma direção do Senhor. O profeta Elisha era temente ao nome sagrado de Hashem. Ele sabia que Hashem tinha poder para ressuscitar um morto, se assim ele desejasse. Elisha enviou seu servo à frente com o seu cajado, que executou os primeiros procedimentos ali solicitado por Elisha, porém sem nenhum resultado. Às vezes podemos estar diante de uma situação difícil, até de morte. Podemos desfalecer ou desistir de interceder, mas o profeta Elisha não desistiu e seguiu no silêncio de Hashem, lutando pela ressurreição daquele menino. A segunda tentativa de ressuscitar o menino também não deu certo, agora por Elisha. Porém, o profeta não desistiu. E na terceira tentativa, o profeta, confiando ainda mais em Hashem, de forma intensa, com todas as suas forças, conseguiu ressuscitar o menino, que espiou 7 vezes e abriu os olhos. Talvez alguma coisa na sua vida possa parecer que morreu, não há esperança. Aos seus olhos, talvez os seus esforços aparentemente não estejam apresentando os resultados esperados. O silêncio de Hashem muitas vezes nos diz para seguirmos lutando pela vida sem desistir. Se conhecermos a Hashem, mesmo diante do silêncio dele, ele nos instruirá a seguir lutando pela vida e não desistir, nem recuar. A sunamita estava com o filho morto. Ela não sabia ali o que ela fazer com o menino, mas ela sabia quem poderia fazer alguma coisa e buscou pelo profeta de Hashem. O próprio profeta não tinha nenhuma palavra sobre a morte daquele menino quando ele enviou o servo. Que não teve resultado. A sunamita poderia desconfiar do profeta e dizer: será que esse homem é mesmo um homem do Senhor? Será que ele tem mesmo? O Senhor tem poder de ressuscitar meu filho através da vida dele? Mas ela não teve essa reação. Ela não pensou isto, não agiu assim. Ela conhecia aquele profeta de Hashem. Ela havia experimentado na vida dela um grande milagre quando teve o filho. E muitas vezes tudo que teremos para fazer é nos lembrar dos milagres que Hashem realizou na nossa vida passada. Nesse momento de duras calamidades, é fundamental que saibamos o que fazer e lembrar que muitas vezes o falar de Hashem será direto.
outras vezes usará alguém para nos instruir no caminho a seguir. Outras vezes saberemos o que deve ser feito em nossos espíritos, no silêncio total de Hashem. E outras vezes vamos precisar seguir confiando, lembrando dos milagres provenientes de Hashem que experimentamos na nossa vida passada. A sunamita e a família dela confiaram no profeta de Hashem e experimentaram outro milagre. Viveram mais uma vez o sobrenatural de Hashem. O profeta foi usado para orientá-la, juntamente com a sua família, a sair de onde eles estavam morando, onde eles residiam, porque haveria uma seca. E a mulher obedeceu e saiu, e conseguiu assim preservar a vida dela e a vida da família dela. Confiança. Malahim, Bet, 2 Reis, 8, versículo 1 a 3. Elisha dissera à mulher cujo filho ele tinha restaurado a vida: saia você, sua família, e fique onde puder, porque Adonai chamou a fome, e ela permanecerá na terra por 7 anos. A mulher agiu imediatamente e partiu com a sua família sem olhar para trás, ficando na terra dos filisteus por 7 anos. Ao final dos 7 anos, a mulher retornou da terra dos filisteus e procurou ter uma audiência com o rei para reivindicar a sua terra. Quer saber mais o que ocorreu? No momento que essa mulher chegou ali para ter uma audiência com o rei, o servo de Elisha estava conversando com o rei sobre ela e como o filho dela havia sido ressuscitado pelo profeta. Então o rei ordenou que fosse restituído a ela a terra dela e tudo que a terra dela tinha produzido nos últimos 7 anos. É assim que as coisas do Senhor são. É assim que elas ocorrem. Irmãos, aquela mulher confiava em Hashem, confiava no profeta de Hashem. Ela obedeceu e experimentou de forma sobrenatural coisas tremendas do Senhor. Hashem não deseja que venhamos a sofrer absolutamente nada de mal nessa terra. Não é plano dele. Mas precisamos confiar e obedecer. A sunamita poderia não ter dado ouvidos, mas ela era uma mulher temente ao nome sagrado de Hashem. Uma mulher que havia recebido um filho de Hashem de forma sobrenatural, em sua infertilidade. Uma mulher que recebeu seu filho de volta depois que ele estava morto. Acredite você também e você verá o que Hashem fará. Que você possa ter total liberdade. Que Hashem possa ter total liberdade de nos alertar em tudo o que Ele deseja nos alertar. Tudo que é necessário para cumprirmos com nossos dias nessa terra. Para sermos luz de Yeshua onde quer que nós estejamos. Infelizmente, as pessoas, nas suas escolhas, têm aberto mão com uma certa facilidade das coisas que Hashem nos entregou para cuidarmos. A sunamita não fez isso. Ela não agiu assim. A confiança daquela mulher guardou ela e a família dela da morte, da fome. E no momento oportuno,
ela foi restituída em tudo que pertencia a ela. Ela foi alertada antecipadamente do que ocorreria na terra, ouviu e agiu com confiança. Não sofreu nenhuma escassez. E ao voltar, retomou suas terras e o que ela rendeu. As pessoas que ouvem Hashem, que confiam, que obedecem, não sofrem o dano. Irmãos, é fundamental ouvir a voz de Hashem. Ouvir e dar ouvidos. Este é um exemplo claro do que Hashem deseja fazer na vida de cada um dos seus filhos amados. Seu Ishurum, seus filhos amados. Na Brit Hadashah, no livro de Lucas, capítulo 17, versículo 26 a 33, que lemos, temos o enfoque de mais uma profecia, dessa vez por meio de Mashiach Yeshua, sobre algo que virá. No descritivo desse texto, Yeshua fala sobre as pessoas que no tempo de Noé comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento. E aqui não é mencionado sobre as pessoas plantando. Mas já visto que havia uma ordem para que a terra não produzisse para os filhos de Caim. Embora em Bereshit 9:20 diz que Noé era lavrador. Não vemos essa característica de lavrador naquele povo que foi extinto lá no dilúvio. Embora no Gan Éden, Adão e Havá, Eva, serem abençoados para se multiplicarem, na época de Noé existia somente a família dele em toda a terra que foi salva. 8 pessoas. Os demais se perderam. Os filhos de Caim haviam estabelecido cidades sobre a terra. Mas sobre a descendência de Adão, pela genealogia descrita, concluímos que sobrou somente Noé sem corrupção. Talvez os outros filhos de Adão tenham sido absorvidos pelos filhos de Caim por meio de casamentos e se tornaram como Caim. Não sabemos. Irmãos, podemos até não ser muitos, mas aos olhos do Senhor, os olhos do Senhor repousam sobre a vida das pessoas que temem o sagrado nome de Hashem. Quando temos a presença de Hashem, teremos também os cuidados do Senhor sobre a nossa vida. Não importa o que ocorra, nem aonde. Para fecharmos, sobre Sodoma, Yeshua descreve. Lucas capítulo 17, versículo 28. Da mesma forma aconteceu no tempo de Lot. As pessoas comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Nesse descritivo, temos que as pessoas de Sidom plantavam. E para que a terra produzisse para aquelas pessoas, eu concluo que eles eram descendentes de Adão. E mesmo assim estavam completamente corrompidos, ao ponto de Hashem ter de exterminar uma cidade para que aquele câncer não se espalhasse por toda a terra. Qualquer pessoa da raça humana pode se tornar irreconhecível, como ocorreu na cidade de Sidom, se seguirem os seus próprios caminhos. E Yeshua traz um alerta para todas as pessoas hoje, em toda a terra. Para os que comem e bebem, se casam, os que compram e vendem, os que plantam, os que edificam,
um alerta de que o dia está chegando. Resgalos, Apocalipse, capítulo 11, versículo 18b, onde Hashem destruirá os destruidores da terra. Um alerta de Yeshua. Esse dia está chegando. Precisamos saber interceder sobre esse tempo, por estarmos alertados profeticamente. Saber como nos portar em um período onde poucos têm decidido amar a Hashem sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Precisamos ouvir e atender a voz de entender a voz de Hashem e obedecer. E da mesma forma, entender o que o Senhor nos orienta. Ouvir também o que Hashem não diz, mas mostra com clareza o caminho a seguir. Que possamos ser perseverantes no que sabemos que Hashem tem poder de fazer. Como Elisha e a sunamita foram perseverantes e não desistiram, nem em face da morte. Compreender o que está nas Escrituras Sagradas e foi deixado para nos orientar. Que não haja nenhum engano, nenhum dolo nos nossos corações, com as nossas próprias interpretações. Mas que a Ruach HaKodesh esteja sobre a nossa vida continuamente, nos conduzindo pelo caminho da verdade. E poderemos entender sempre qual é a perfeita e agradável vontade de Hashem. Não importa qual seja o tempo da nossa provação, que sejamos guardados, protegidos do mal e fortalecidos pelo Senhor. Hoje, mais do que nunca, precisamos ouvir, compreender, confiar e obedecer. Tudo o que Hashem nos diz, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabbat, dia 30/10, teremos uma única paraxá, número 5, Hayei Sara, a vida de Sara. Começa com a morte de Sara na idade de 127 anos. Avraham comprou um local apropriado para enterrar a sua amada, na cidade de Hebron. Avraham enviou um servo ali de sua casa, fiel, Eliezer, de volta ao seu país de origem, para a casa de sua parentela, a fim de encontrar uma esposa adequada para o seu filho Tzhak, e assim segue. Convoca a todos a fazerem essa leitura e que Hashem possa falar poderosamente com cada um de vocês, em nome de Yeshua, nosso Mashiach. Senhor nosso Pai, te damos graça pelo teu amor, pela tua bondade, pelos teus ensinamentos. Pai, eu sei que o Senhor deseja nos instruir, Pai, em tudo, no que a gente precisa tomar de decisões, nos eventos que estão para ocorrer aí em breve, nos eventos futuros. Nos ajude, Pai, a confiar no Senhor, estar pronto, preparado para receber das tuas instruções, para que a gente não venha ser enredado em erros de entendimento, e ser arrastado, Pai, por águas que estão para se levantar, águas salgadas nessa terra, pedras do céu em chamas que estão para cair. Não sabemos quando, mas nos ajude a confiar que o Senhor, Pai, continua à nossa frente, abrindo caminho, nos guardando e nos protegendo por todos os lados. Não nos deixe estribarmos no nosso próprio entendimento. Nos ajude, Pai. Nos ajude a confiar no Senhor. Nos ajude a seguir lutando pela nossa vida, a seguir lutando pela vida de pessoas amadas ao nosso redor. E não deixa, Pai, que nenhuma dos nossos irmãos venha se perder, mas que todos eles possam experimentar o sobrenatural que o Senhor tem separado para cada um de nós. Os tempos são maus sobre a terra. A opressão tem crescido, Pai. Como no Egito, exatamente como no Egito. A pressão e opressão começou no trabalho. Lá, Pai,
Moshe levou informação para Faraó e a pressão e opressão aumentaram muito no trabalho. Dessa mesma forma, estamos hoje nessa terra, com a pressão e opressão muito grande sobre a vida das pessoas que temem do teu nome estão trabalhando. Nos ajude a confiar no Senhor e ver toda essa situação transformada diante dos nossos olhos. Nós confiamos em Ti. Bechim Yeshua Mashiach, que assim seja.